Menina, venderam pra você a ideia de que algumas coisas precisam ser muito leves, né? Devem ser naturais e completamente equilibradas. Mas deixa eu te contar um segredo, tá? Crescimento não é confortável. Se você quer protagonizar a sua vida, a sua carreira, seja lá o que for que você quer fazer de crescimento e desenvolvimento, aprenda a aceitar o desconforto e é isso que a gente vai falar sobre agora nesse vídeo. Bora lá? Hello, imbatível, eu sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. E sim, amor, o sobrenome do protagonismo é desconforto. E às vezes você não está travada porque você é uma incapaz ou porque você não consegue fazer os movimentos, mas porque você está acostumada a acolher o conforto. Ao invés de procurar se sentir desconfortável ou minimamente aceitar o desconforto, sabe? Acolher esse lugar de, cara, isso aqui não tá legal pra mim, tá tudo bem, a gente vai fazer algo pra mudar. Porque tá sempre buscando se sentir confortável. E aí, de fato, a vida não anda. Não tem como a vida andar só fazendo o que você quer fazer e não fazendo aquilo que você precisa fazer. Então, minha linda, quais são os sinais que você pode estar apresentando hoje que tá te colocando só nesse lugar confortável, tá? Você tá evitando o desconforto e naturalmente tá paralisando aí. Primeiro, evita o que é difícil. Você constantemente tem evitado o que é difícil? E aí, evita a fadiga, quero evitar a fadiga. E de tanto evitar a fadiga, tá morta dentro das calças, que não se move, que não faz nada. Ok? Então, se você tá muito evitando sempre aquilo que é difícil, não se desafiando a aprender, a se desenvolver, sinto muito mais, a sua vida vai ficar bem parada e o seu crescimento vai ser estagnado aí, tá? Ou, segunda questão, você simplesmente desiste rápido das coisas. Sabe aquela pessoa que começa muito eufórica? Não, agora vai dar certo, é ano novo, é um mês novo, é uma semana nova, agora o pau vai torar e não sei o quê. Aí o pau não tora, não faz, desiste no meio do caminho, porque o resultado não veio tão rápido quanto ela gostaria que viesse. E aí ela desiste das coisas pelo meio do caminho. Quando ela olha pra trás, tem uma sequência, tem tipo um cemitério de ideias, de coisas não concluídas, porque simplesmente você abandonou no meio do caminho, consequentemente, quando passou por algum desafio. Porque na cabeça da pessoa eufórica, o caminho ele é uma linha reta, né? Só que na vida real é assim, ó. Pra gente alcançar a fazer alguma coisa, é tipo assim, cheio de altos e baixos. E se a gente não aprende a lidar com o desconforto desses altos e baixos, consideravelmente a gente vai sempre paralisar mesmo. Ou se você talvez seja a pessoa que sempre faz as coisas quando tem vontade. Só quando tem vontade. Eu só faço quando eu quero. Eu só vou na academia quando eu quero. Uma vez por mês, quando dá essa vontade uma vez por mês, né? Porque as coisas não são dessa forma. A vida de quem conquista coisas, ela é muito clara pra mim, porque eu já li várias biografias, eu adoro, né? E uma coisa muito clara, essas pessoas que alcançam níveis extremos de grandeza e de resultados na vida, elas agiram sem vontade. Elas fizeram mesmo não querendo fazer, porque elas aprenderam a automatizar os comportamentos positivos e neutralizar, de certa forma, os comportamentos negativos. É como se você fosse beber água sem estar com sede, por exemplo. Porque a gente sabe que se você for esperar ter sede para beber água, você vai beber muito menos, muito menos daquilo que você precisa durante o dia. A maioria das vezes, para a gente bater uma meta de água, você precisa beber água sem estar com vontade de beber água. E é assim que acontece com qualquer coisa. E aí, geralmente, essas pessoas, elas são as pessoas que sempre buscam um caminho mais fácil. Por quê? É o caminho mais confortável. Daí eu me envolvo em jogos de azar, aí eu acredito em guru na internet que fala que eu vou ficar rico dormindo. E aí, menina, uma série de absurdos que ainda tem gente que acredita. Por quê? Porque são pessoas preguiçosas que só querem um caminho mais fácil, ao invés de fazer o esforço do crescimento constante para que isso seja cada vez mais sólido e menos destrutivo aí na vida delas. Se você se identificou com alguma dessas características aqui, entenda que você não é fraca. Você só está acostumada a se sentir sempre confortável. E aí é que tá o X da questão, né? Existem coisas que a gente precisa buscar sim o conforto, mas a depender das suas ambições, daquilo que você quer, é bom que você comece a aceitar o desconforto. Porque quanto mais ambiciosa você for, mais coisas você quer conquistar na sua vida, mais desconfortável você vai precisar se colocar. Porque vai exigir que você faça uma série de coisas que às vezes você não quer fazer, não tá com vontade de fazer, vai ser desafios que você acha que não vai dar conta, vai ser coisas que você acha que não vai dar certo.
mas no final das contas você dá conta, no final das contas você dá certo. A partir do momento em que você abraça esse desconforto, acolhe e entende que ele faz parte do processo de qualquer crescimento. Mas esse vídeo aqui especificamente, essa conversa que a gente está tendo agora, é só para pessoas ambiciosas. Porque se você não for ambiciosa, talvez isso não faça o menor sentido o que a gente está falando aqui. Porque, Tati, tá tudo bem, eu tô ganhando minhas coisinhas aqui e tal, quero ficar de boa. Ok, tá tudo bem. Só que um nível maior exige um maior comprometimento. E aí entra uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas: quem quer mais tem que fazer mais. Se você está conformado com a realidade que você tem agora, ok. Com o corpo que você tem agora, ok. Com a saúde que você tem agora, ok, tá tudo bem. Você só precisa continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. Agora, não, eu quero um resultado a mais. Eu quero fazer algo diferente. Então tem que fazer mais. Tem que dar um gásinho maior. Tem que acordar no horário que não queria acordar. Tem que dormir no horário que não queria dormir. Às vezes é esse processo que passa. Até que você alcance um determinado objetivo, vai chegar lá naquele lugar e aí sim você consiga relaxar, caso você se sinta satisfeita com o lugar que você vai chegar. Porque ainda corre o risco de chegar lá e você falar, e agora, qual é o próximo passo? Não é? Que hoje eu não considero isso um problema, porque eu sou meio assim, né? Já alcanço um objetivo, que é outro, que é outro, que é outro, e tá tudo certo. Desde que em algum momento a gente se sinta satisfeito com essas conquistas que a gente tá tendo, ok? Senão você cai nesse lugar de constante inconformidade, e isso aí também já te traz um adoecimento emocional muito grande. É importante você ter um olhar lá naquele objetivo, fazer o que for para chegar lá naquele objetivo e, ok, agora como que eu faço para manter isso aqui? Eu preciso só ir fazer o mínimo de esforço, aí sim já não vai ser aquele esforço absurdo, para conseguir manter isso aqui que eu tenho e que eu conquistei e tá tudo certo. E qual é o problema de você ser muito resistente a isso, né? É que você não cria consistência. E aí você acaba deixando coisas para trás, começa e não termina, sabe? Esse comportamento muito inconstante. E quando você tem um comportamento inconstante, menor é a sua autoestima, mais baixa é a sua autoconfiança. Porque a nossa autoconfiança, ela depende daquilo que a gente faz para ela se alimentar e crescer. Porque eu só vou me sentir empoderada, né? Eu só vou me sentir verdadeiramente confiante de fazer algo que eu sei que eu consigo fazer. Agora, se eu sempre estou travando, sempre desistindo, sempre sendo inconstante, como que de fato eu vou alimentar uma autoconfiança com base em nada? Não existe, a autoconfiança ela não vai ser construída com você sentado com a sua bunda aí no sofá da sua sala esperando alguma coisa acontecer. A autoconfiança ela é construída no processo, é na ação, é no fazer. Aí é que está o verdadeiro X da questão. Porque você não faz porque não se sente confiante e você não se sente confiante porque você não faz. Olha o paradoxo que temos aqui, ok? Por isso que para eu fazer, mesmo não me sentindo confiante, eu preciso aceitar o desconforto emocional que vai me causar um pouquinho de medo. Será que vai? Será que não vai? Vamos testar, vamos ver como é que vai ser. Um pouquinho de ansiedade, de aprender a acolher essa emoção e lidar com ela, saber que nem tudo que ela faz você pensar é uma verdade absoluta, porque a mente mente a todo momento. Os nossos pensamentos, eles são construídos pelas nossas crenças, pelo filtro que a gente cria. Então nós temos um óculos aqui, já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, né? A gente enxerga aqui através do óculos das nossas crenças. E aí você se enxerga da forma que você aprendeu a se enxergar. Às vezes insuficiente, às vezes incapaz, às vezes capaz, às vezes suficiente. Não sei como, mas aí isso vai modelando o seu comportamento. Mas a autoconfiança, ela vem da gente passar por essa barreira. Eu só sei que eu consigo fazer uma coisa quando eu faço. E eu sou melhor aquilo que eu fiz fazendo. Só. Não tem outro jeito. É o único jeito. E aí evitar o desconforto não te gera resultado nenhum. Não te gera. Por isso que eu falei agora antes que esse vídeo é para pessoas ambiciosas. Se você está muito conformada, não é para você, pode desligar, pode ir embora ou passar para alguém que você conhece que tem muita ambição, que melhora de algumas coisas. Mas aqui entra um conceito que eu gosto, que é da rigidez funcional. Uma rigidez disfuncional, uma rigidez ruim, é aquela que te trava. Você é completamente inflexível para qualquer coisa que saia do ponto, mais do ponto que você acha que deveria ser, né? Mas a rigidez funcional, ela te gera essa robustez que vai te ajudar a funcionar melhor. Ela não é sobre inflexibilidade total, mas ela é sobre o, opa, eu preciso aceitar isso aqui, eu preciso me acomodar no meio disso aqui e funcionar bem da forma que eu posso. Então ela funciona muito mais a partir de um processo de aceitação incondicional do processo.
Se eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso, independente do que seja feito. Independente da dor que eu vou sentir, independente das coisas que eu preciso deixar para trás, porque todas as pessoas de sucesso que eu conheço, inclusive eu tenho alunas e pacientes que são muito bem-sucedidas. Ontem eu estava com uma paciente, inclusive, que ela contou a história que há 20 anos atrás ela teve que sair da casa dela com um carrinho velhinho, uma TV dentro do carro e tal, deixando os 2 filhos pequenos com a mãe dela para construir algo melhor numa cidade maior. E aí, dentro disso, ela falou com lágrimas nos olhos, porque ela reviveu aquele momento, quanto que aquilo foi doloroso. Mas hoje ela é muito bem-sucedida na área dela. Mas olha só o que ela teve que deixar para trás. Muita coisa. Então, os nossos resultados, eles também são construídos a partir daquilo que a gente consegue deixar para trás. Ai, Tati, mas eu não consigo deixar meus filhos... Não tô falando que você precisa fazer isso. Não é sobre isso, é a história dela, não precisa ser a sua, ok? Mas é importante que você entenda que o desconforto está presente na vida de todo mundo que é bem-sucedido em alguma área da vida. Se você quer ser bem-sucedido na sua carreira, vai ser desconfortável em algum momento. Se você quer ter um corpo legal, uma mentalidade, vai ser desconfortável. Se você quiser ter uma imagem melhor perante as outras pessoas, se posiciona mais e tal, vai ter que aceitar o desconforto de desagradar algumas pessoas. Inclusive, já falei isso em vários vídeos aqui. Tem gente que se ofende com songamonga, quando eu falo songamonga. Ai, mas é porque, amor, se você se ofende com o termo songamonga... Não posso falar o que eu penso aqui, porque o YouTube pode me bloquear, mas enfim. Esse não é um público pra mim. Eu respondi até uma moça, porque eu falei, querida, você não é meu público, o que você tá fazendo aqui? Sabe? E aí, em contrapartida, eu recebo mensagem de meninas aqui no WhatsApp, Tati, queria deixar de ser songamonga, como é que funciona o Protagonize? Ponto, cara, é pra essas pessoas que eu tô aqui. Agora a pessoa não aceita o desconforto de ser confrontada. Porque se você tá com certos tipos de comportamento, você tá sendo, sim, uma songamonga. Agora, se você quer mudar esse comportamento, é aceitar o processo desconfortável de se tornar uma pessoa diferente, uma identidade diferente. A não ser que você queira ser igual pra sempre. Aí, ok, tá tudo certo. Cada um que arque com as escolhas do... Eu ia falar, cada cachorro que lama sua caceta. Cada um que arque com as consequências das suas escolhas, tá bom? Gatinha, interrompendo aqui a sua programação, que você tá engajadíssima aqui assistindo nosso vídeo, né? Pra te avisar uma super novidade. Dia 30 de maio agora, a gente vai ter o Aceleração, onde nós duas vamos desenhar o resto do seu 2026 aí. Então, se você tá procrastinando, enrolando para fazer algumas coisas, tá meio travada, tá se sentindo travada, o Aceleração é para você. O que a gente vai fazer lá? Vai ser uma imersão de 10 da manhã às 17 horas, horário de Brasília, onde nós vamos desenhar o resto do seu ano, quais são as ações essenciais para você se movimentar, para quando chegar lá em dezembro, você sentir muito orgulho do ano que você mesmo fez. Então, eu tenho certeza que vai ser um momento super produtivo e eu tô te esperando lá. Mais informações sobre a aceleração, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Cuidem, porque não é mais pra morrer aí na praia, nadar e morrer na praia. Bora logo, que eu tô te esperando lá. Bora. Então, como é que funciona, na prática, a rigidez funcional? É simplesmente você fazer sem vontade. Faça as coisas sem vontade. Não espere estar se sentindo sempre muito bem, querida. Automatize os seus comportamentos. Torne eles automáticos. Eu tenho que fazer tal coisa, então eu vou acordar, vou fazer isso e ponto. Torne isso automático. Eu tenho uma rotina extremamente automática. Dessa rotina automática, depois eu estou livre para fazer qualquer outra coisa. Para aceitar a imprevisibilidade da vida. Mas, dentro daquilo que eu planejei para mim, vai sair em algum momento do dia. Em algum momento do dia eu vou sentar para ler. Em algum momento do dia eu vou treinar. Preferencialmente de manhã, mas às vezes acontecem alguns problemas que eu não consigo. Um dia desse eu fui sair aqui, aí o meu carro não queria ligar, que tava com problema da bateria. Problema, 5h30 da manhã, eu levantando para ir pra academia. Ou seja, não fui nesse horário, fui em outro horário. Peguei um Uber, fui embora. Treinar. Porque existe algo que não depende das coisas externas, depende de você ser desenrolado e fazer dar um jeito daquilo funcionar. Agora, qualquer coisa, ai, paralisei, ai, meu Deus, o carro não pegou, não vou treinar a semana inteira. Aí, minha filha, me ajuda a te ajudar, né? Porque daí fica difícil. Então, faça sem vontade, automatize os comportamentos. Chegou o horário, faz e ponto. Não discute com a tua cabeça, mas a gente vai falar sobre isso ainda, peraí. Outro ponto que a rigidez funcional traz é você simplesmente cumprir aquilo que você promete. Cumpra aquilo que você prometeu. Inquestionavelmente, se você falou que ia fazer, vai fazer.
Não fica aí com esse mimimi, ai, mas é porque eu vou ter... Tudo volta atrás, tudo repensa, tudo... Caramba, tem coisa que a gente volta atrás, tem coisa que a gente repensa, tem coisa que não. Se você disse que vai fazer alguma coisa, faça. Seja rígido em relação a isso. Ah, eu prometi que amanhã eu vou acordar X horário. Minha filha, dê seu jeito, acorde horário. Se você prometeu que vai entregar um negócio tal dia, entregue tal dia. Se você falou que vai estar lá no horário, chegue no horário. Porque é horrível você ser uma pessoa que fala um monte de coisa, cumpre um monte de coisa, fala e não cumpre nada do que faz. Isso é muito feio. Até para tua autoestima isso é ruim. Porque daí você se habitua, você se acostuma a ser a pessoa que nunca cumpre o que promete. Sabe aquela pessoa que fala, ah, leva em consideração o que fulano diz, não. Nunca faz nada. Deus que me livre de ser essa pessoa. E eu também não quero que você seja não, tá? Sustente a decisão. A rigidez, ela traz a gente... Essa rigidez funcional, né? A positiva, ela faz com que a gente sustente as decisões que a gente toma. Tolere o desconforto, seja estratégica dentro daquilo que você precisa fazer. E aqui, quero trazer para vocês os dois cenários. Como a gente trouxe o cenário lá no vídeo de autocobrança, né? O cenário da rigidez negativa e o cenário da rigidez positiva. A rigidez negativa, ela tá muito ligada à punição, a você cobrar pelo erro, assim como a autocobrança negativa também. Mas a rigidez positiva, ela é compromisso, ela é disciplina, ela é responsabilidade. É muito diferente você ficar ali se exigindo, se punindo, não, porque as coisas têm que sair do jeito que eu quero, porque não sei o que. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a rigidez funcional, a positiva, não saiu do jeito que eu quero, mas vai sair de outro jeito. A gente vai dar um jeito de refazer aqui, não conseguir tal horário, vou em tal horário. E aí você consegue flexibilizar essas ações sem necessariamente ficar se machucando, se atacando, se autoflagelando em relação a isso. Combinado? Então vamos ativar aí um senso de rigidez mais positivo, mais comprometido, mais sério, mais disciplinado, ok? Aceitando, sendo flexível com as nuances da vida, porque a vida ela é cheia de nuances. A gente tá aqui com um planejamento incrível na nossa cabeça. Menina, do nada sai tudo errado. Ok, mas qual é o mínimo? O que eu posso fazer aqui? Aquilo que eu preciso fazer para me adaptar a esse contexto, porque também amanhã é outro dia, se não der, tudo bem. O problema é você estar sempre no não deu, tudo bem, não deu, tudo bem, aí nunca dá, aí nunca faz. Porque tudo tem um lado A e um lado B. Só não seja 880, sabe? Não seja a pessoa do nada e nem a pessoa do tudo. Vamos olhar para a situação como ela merece ser olhada, mas entendendo que a gente precisa funcionar e aceitar certos tipos de desconfortos para que a gente vá evoluir e cresça de uma forma consistente. Bora pro passo a passo para você começar a ser um pouquinho mais rígida, funcional, uma rigidez funcional e deixar de ser molenga? Bora, não quero nenhuma molenga aqui mimizenta, pelo amor de Deus. Se você começar com essa desculpa, pode ir embora, tá? Não quero gente aqui, ó, bora crescer, bora fazer e tal, nananã. E isso não é excesso, é você saber olhar pro lugar certo, não é você fazer isso com tudo na sua vida. Mas o que você quer melhorar? Bora focar em melhorar isso, tá? Primeiro ponto, faça. Só faz. Não fique esperando a vontade, porque você não vai sentir vontade. O dia tem mais ou menos aí 30, 31 dias, né? Menina, se eu acordo assim, nossa, como eu queria treinar. Deve ser uns 2, 3 dias no mês no máximo. O resto é indo na força da disciplina, do automático, daquilo que já foi. Então só faz. Estabelece um horário, estabelece um momento, estabelece uma ação e faz, ok? Outro passo é não fique discutindo com a sua cabeça. Se você discutir com a sua cabeça, vai perder. Porque a sua cabeça ela tem argumentos muito lógicos para te deixar no conforto. Você acha que aqui agora em Floripa tá esfriando, né? Um dia desse, segunda-feira? Não, ontem. Tava um toró, menina, comendo no centro aqui. 5 horas eu acordo. Você acha que eu queria sair da minha cama na chuva? Um frio do cacete. Para ir pra academia. Mas eu sabia que se eu não fosse aquele horário, eu não ia ter outro. Porque geralmente dia de quarto eu atendo o dia inteiro. E aí eu não ia ter outro. Ou era aquilo ou era nada. Só que eu não ia conseguir lidar depois com a culpa da minha autocobrança positiva, dizendo, por que você não vai treinar? Bonita, por que a bonita não acordou? Entendeu? Essa é a autocobrança positiva, como eu já falei lá no outro vídeo pra você. Então não discute com a sua cabeça, o alarme tocou, levanta. Deu a hora de fazer, faz. Ponto. Combinado? Terceiro ponto, faça o mínimo que você puder com aquilo que você tem. O desconforto não é de coisas grandiosas, mas às vezes você não consegue falar um não. E falar esse não, tipo, olha, fulano, eu não quero fazer isso aqui mais, eu não gosto disso aqui. Isso vai te gerar um desconforto, mas aceita. Acolhe.
Para de ser, ai, eu não posso porque eu vou me sentir mal. Caramba, tem coisa que a gente evita, mas tem coisa que a gente precisa enfrentar. Não seja a pessoa que sempre tá evitando coisas porque não gosta ou tem medo de se sentir mal. E aí vem o quarto passo, que é treinar esse desconforto, que tá tudo bem. Tá tudo bem você se sentir culpada depois de um não, se você nunca fala não. E é por causa disso que você vai sempre dizer sim a vida inteira? Tá tudo bem você se sentir ansiosa, tá tudo bem se sentir vergonha. Ah, eu tenho que me expor, nunca falei para mais de 5 pessoas, hoje eu preciso falar para 10 pessoas. É normal você sentir vergonha. Eu já palestrei muito, ó, esses anos todos, acho que assim, 5 anos que eu trabalho com palestras em empresas, enfim, palestras para mentores aqui, para grupos de mentorias. Eu sempre sinto uma ansiedade. Eu não sinto mais vergonha. Vergonha, sim, então, mas ansiedade sempre dá aquele friozinho na barriga e tal, sabe? Aquele nervosinho, nervoso, é normal. Agora eu vou deixar de fazer porque eu vou me sentir assim? Não vou. Porque eu sei, eu tenho muita clareza do que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. E é exatamente esse desconforto que você precisa começar a aceitar aí na sua vida, combinado? Treina isso aí, começa a treinar isso, aceite, não fique parando por tudo que você sente. Acolha, será que eu estou sentindo que é só medo? Se for medo, se enfrentar, senão nunca vai sumir. Vergonha? Depois a gente resolve. Bota a vergonha no bolso, vai fazer o que você tem que fazer e vai indo que eu tenho certeza que vai dar certo. Combinado? Se você precisa de suporte, apoio, a gente consegue lá no Protagonize. Lê aqui umas coisas aqui embaixo, tem recados importantes aqui pra você. Se inscreve no canal e eu espero no próximo vídeo.